Agora, com o livro de história em mãos, cor vermelho, vamos colocar na página 93 para a gente fazer a correção da atividade que foi para casa, tá bom? Então, aqui nós estamos falando sobre os tipos de escola. Número 4. Pinte a cena que mostra a criança aprendendo antes da existência das escolas. Qual a imagem aí que está representando a criança aprendendo alguma coisa? Então, nós temos aqui esta imagem da criança, tá? Tá com um caderno aqui, escrevendo, e aqui ela está olhando aqui, tá? Para uma imagem aqui que representa aqui uma luz, né? Um fogo, tá? E aqui nós temos a imagem de uma professora ensinando as crianças, tá? Então, vocês irão pintar qual cena? A primeira ou a segunda? Isso mesmo, a segunda cena, onde a criança está sozinha aqui, fazendo a sua interpretação aqui desta experiência aqui. Então, vocês irão pintar a segunda imagem, certinho? Então, pinta aqui a segunda imagem. Cada um vai pintar aí. Só vou colocar umas manchinhas aqui, tá? Mostrando que é para vocês colorir a segunda imagem, certo? Número 5, então. Número 5. Antigamente, as classes mais favorecidas podiam contratar um professor para que viesse dar aula na própria casa da criança. Marque a imagem que ilustra essa afirmação. Então, nós sabemos que antigamente, tá? Os pais contratavam professores para ir na sua casa dar aula, tá? Então, isso era as classes altas, tá? Então, as elites. Então, lá os professores iam até a casa das famílias e davam sua aula ali para os meninos, né? Porque antigamente as meninas não estudavam, somente meninos. Então, nós temos aqui a imagem de um professor. Antigamente era professor homem, ainda não tinha professora mulher. E aqui nós temos a criança com um caderno em mãos. Na outra imagem, nós temos quem? A professora aqui, o quadro atrás, e a criança aqui. Qual que vocês marcaram? A primeira ou a segunda? Professora, marcamos a primeira. Isso mesmo, primeira imagem, tá? A imagem aqui do professor ensinando a criança em casa. Então, vamos marcar aqui o X. Certinho? Beleza? Muito bem. Número 6. Leia as afirmações e marque apenas a verdadeira. Todas as crianças tinham acesso à escola antigamente? Antigamente todas as crianças estudavam? Não, né? Só tinha acesso à escola quem tinha um poder aquisitivo aí maior, tá? Então, somente as classes altas, as elites aí que tinham, que as crianças tinham acesso à escola. Todas as crianças têm o direito à educação? Sim. Então, hoje, toda criança tem direito de estudar, tá bom? Então, marca o X aqui neste quadradinho. Segundo. Apenas as crianças até 10 anos podem estudar em escolas hoje em dia? Não, né? Então, toda criança de qualquer idade pode estudar, tá? E todas as crianças têm direito à educação, tá? Então, independente da idade, tem que estudar, tá?
Nem todas as crianças têm direito à educação? Tá errado esta afirmação. Toda criança tem direito à educação. Toda criança tem direito de ir à escola, tá? Então, se tem uma criança que você conhece que não está estudando, tem que estudar. Ela tem que ir para a escola, né? Então, você pode até fazer uma denúncia ao conselho tutelar para que o conselho tutelar vai lá nessa casa, converse com a família, vê o que está acontecendo, por que essa criança não está indo na escola, tá bom? Porque hoje o ensino, né, ele é obrigatório para todas as crianças, tá? Então, a partir dos 4 anos, a criança ela já pode estar sendo inserida no ambiente escolar, certinho? E ali ela vai terminar os estudos, né, no 2º grau, ali, 3º ano do ensino médio, ali ela termina e depois ela vai para a faculdade, né? E para a faculdade aí é opcional. Página 94, então, número 7. A maioria das escolas antigamente não tinha condições de receber pessoas com dificuldade de locomoção. Essas pessoas muitas vezes deixavam de estudar por falta de oportunidade. Atualmente, há uma lei que obriga todas as escolas a fazerem com que a locomoção dessas pessoas possa acontecer. Os itens abaixo possibilitam a locomoção dessas pessoas. Na sua escola há algum? Marque. Então, né, hoje em dia já tem uma lei que toda criança ou todo estudante que for portador de alguma necessidade especial, ele tem direito de estudar. Antigamente, essas crianças especiais, elas não estudavam. Até porque a escola ela não estava preparada para receber esses alunos, tá? E as crianças ficavam em casa, somente os cuidados ali dos pais. Hoje em dia, né, as escolas já tem uma pessoa que fica ali por conta daquele aluno, daquela criança que tem alguma necessidade ali física, algum portador de alguma doença, tá? Então hoje nós temos também professores também capacitados para estar ensinando essas crianças. Então é difícil o acesso? É difícil, tá? Então, assim, não são todas as escolas que têm, não são todas as escolas, assim, que estão preparadas para receber este aluno, mas eu acredito que pelo menos essa parte exposta, igual a questão de locomoção, né, as escolas elas estão mais preparadas. Então, hoje em dia a gente vê que as escolas sempre têm um banheiro adaptado para uma pessoa com necessidade especial, sempre tem rampas para a locomoção dessas pessoas, desses alunos, tá? Então, referente a isso, né, a escola ela tem, né, até porque tem uma lei que obriga a escola a ter este acesso aí para não só para os alunos, né, mas para qualquer pessoa, né, que pode ser até que tenha algum funcionário também que seja portador de alguma necessidade aí física. Então a escola tem que ter tem que ter esses tipos de mecanismos aí que são as condições para receber os alunos, tá bom? Nessa parte exposta, né, do lado, vamos supor, do lado de fora, assim, da sala de aula, tá? Mas também tem escolas aí que tem professores capacitados também para dar aula de acordo com a deficiência do aluno, né? Tem escola que temos aí a professora de apoio que fica na sala de aula também junto com o aluno que é portador de alguma necessidade especial, tá? Vamos ver então as afirmações que tem aqui, para a gente ver se na nossa escola tem rampa de acesso? Lá na nossa escola tem rampa, não tem? Tem sim, tem a rampa lá, tá? Então, sempre tem aquela rampinha na entrada,
tá? Então não é degrau, é uma rampinha, né? Temos a rampa também que vai lá para a quadra, tá? Então temos sempre tem rampa, né? Aquela rampinha também lá no pátio, tá? Então marco X na rampa de acesso. Tem banheiro adaptado? Tem banheiro adaptado também, tá? Então nós temos um banheiro lá que serve para pessoas, né, e crianças que tem alguma necessidade especial, é portador de alguma deficiência, tá bom? Então nós temos o banheiro adaptado, tá? Então não é só na escola não, gente. Em todo o ambiente aí que você vá, seja nos hospitais, seja nos bancos, estabelecimentos, tem que ter um banheiro adaptado para uma pessoa que é portador de alguma deficiência. Tem elevador? Não, na nossa escola não tem elevador, tá? Tem plataformas elevatórias? Também não temos plataformas elevatórias, tá? Corrimão, temos o corrimão, né? Corrimão onde a gente apoia, né? Segura, tá? Para poder subir ali a rampa, corrimão. Temos escada rolante com degrau para cadeira de rodas? Nós não temos escada rolante, tá? Nós temos apenas a rampa, tá? Número 8. Um dos recursos mais usados pelos professores é a lousa e o pincel atômico, mas nem sempre foi assim. Esses itens substituíram o quadro negro e o giz. Este era bastante prejudicial para os professores, pois formava uma poeira ao escrever que, ao ser inalada, fazia mal à saúde. Escreva o nome dos itens de cada escola. Bom, então na primeira imagem aí, nós temos aí uma criança, né, que está no quadro. Esse quadro se chama quadro negro, tá? E ela está utilizando o giz. Então, antigamente, né, os quadros eram desta forma, tá? E até hoje existem escolas com quadro negro ainda, tá bom? Então, dependendo do lugar ali, da situação precária daquele município, tá? E até aqui dentro também da nossa cidade, né? Pode ser que tenha escolas ainda que não foram adaptadas ainda, né? Utilizando o outro quadro, né? A lousa, utilizando a lousa com o pincel atômico, né? Então, tem muitas escolas ainda que tem o quadro negro, tá? E esse giz aqui, ele solta o quê? Solta um pauzinho. Então, tem muita gente que tem alergia, né? A este pó, tá? Acaba espirrando demais, causando outras doenças respiratórias, tá bom? Devido a esse pozinho de giz. Então, vamos escrever aqui quadro negro. Quem já escreveu aí, beleza, tá? Quadro negro, isto. E o recurso que ela está usando é o giz. Giz, beleza? Vamos para outra imagem aqui. Nós temos aqui a professora. Ela já está utilizando o quê? O pincel atômico, tá? Onde não causa nenhum tipo de alergia, nenhum mal à saúde da pessoa, né? Da professora ou do professor. E ela está utilizando a lousa, tá? Então, nós chamamos de lousa. Esse quadro branco, nós chamamos de lousa. E vamos colocar aqui o pincel atômico, que nós chamamos. Pincel atômico, tá? Certinho? Beleza, então? Vamos para número 9. Bom, na página 95, tá pedindo: coloque-se de frente para a lousa, de costas com a mão esquerda apontada para a lousa e com a mão direita apontada para ela.
Registre no quadro as suas observações. Então, nós temos aqui a criança, o que está de frente para a lousa, de costa para a lousa, de lado, mão esquerda para a lousa, de lado, mão direita para a lousa. Vamos imaginar que nós estamos dentro da sala de aula. Então, quando a professora está lá de frente o quadro, né? Quando a professora fica de costa, o que tem à sua direita? O que tem à sua esquerda? O que tem na frente e o que tem atrás? Vamos relembrar então? Vamos ver? Bom, então o que tem à direita? Lá dentro da escola, dentro da nossa sala de aula, tá? Né? Então, quando a professora está escrevendo lá no quadro, o que tem à direita? Tem a mesa da professora, né? Então, vamos escrever aí, mesa da professora, tá? Depois, a esquerda. O que tem à esquerda? A esquerda tem a porta, não tem a porta lá? A porta da sala de aula. O que tem na sua frente, né? Na minha frente, se eu estou virada para o quadro, tem o quadro, né? O quadro, vamos colocar aqui a lousa, né? Vou colocar a lousa, tá? A lousa. E o que tem atrás de você? Atrás de mim tem os alunos. Os alunos. Tá? Então, essa daqui nós vamos apenas imaginar se a gente estivesse dentro da sala de aula, certinho? Vamos para a página 96. Observe bem as fotos a seguir, converse com os colegas e depois responda. Então, nós temos aí a primeira imagem, sala de aula no início do século XX. E a segunda imagem, sala de aula de informática no início do século XXI. Então, a gente pode observar aqui, tá, a quantidade de alunos que tem nessa sala de aula, tá? Os alunos aqui, eles estão sentados numa mesma mesinha, compartilhando a mesma mesinha, tá? Então, assim, algo bom, tá? Essa proximidade aí com o colega, né? O respeito com o colega, tá? E aqui eles estão, assim, com semblantes tristes, né? Assim, não podem conversar, não podem dar sua opinião, tá? Então, assim, o ensino era bem rígido mesmo, né? A gente vê a questão até do uniforme dele, da roupa deles, tá? Então, era bastante rígido nessa época. E aqui embaixo nós já estamos vendo que as crianças na sala de informática, elas já estão alegres, né? É aqui uma imagem colorida, uma imagem bem alegre, tá? Tá pedindo para a gente responder aqui algumas questões. Letra A. O que as fotos representam? Essas fotos representam o quê? Escolas, né? Duas escolas diferentes, não é? Só que essas duas escolas aqui, elas estão em diferentes épocas, né? Então, aqui é uma época, essa daqui é no século XXI, então é uma escola atual. E essa de cima aí é uma escola antiga, tá? Então, no século XX, essa daqui, tá? Então, vamos responder. Vamos, então, escrever aí na letra A. Letra A. Então, vai ficar desta forma. Representam escolas em diferentes épocas.
então representam escolas em diferentes épocas. Cada escola aí é uma época, então cada escola aí tem suas regras, tá? Cada escola é de um jeito. Letra B. Quais as semelhanças e diferenças entre elas? Tá. Qual que é a semelhança? Vamos pensar na semelhança? Semelhança é que todas as duas é uma escola. Isso mesmo, a semelhança é que ambas são escolas. Semelhança. Semelhanças. Ambas são escolas. Ambas são escolas, quer dizer, todas duas são escolas, tá bom? Tem alguma outra semelhança? Temos. Ambas são escolas. As duas têm o quê? Tem alunos, tá? Alunos. Então, todas as duas aqui apresentam alunos. Então, vamos colocar. As duas escolas têm alunos. Isto. Bom, vamos para as diferenças. O que tem de diferente nesta escola? Uma escola antiga, tá? Uma escola antiga e outra escola atual. Isso. Uma escola antiga e outra escola atual. É a diferença. O que mais que tem de diferente nesta escola? As roupas, né? O uniforme ali é diferente, tá? O uniforme é diferente. É diferente. Isto. O que mais tem de diferença nessa escola? As mesas são diferentes. As mesas também são diferentes, tá? Bom, então ficou assim a letra B. Semelhanças. Ambas são escolas. As duas escolas têm alunos. Diferenças. Uma escola antiga e outra escola atual. O uniforme é diferente. As mesas também são diferentes. Certinho? Beleza? Bom, terminamos então, né, as atividades do livro de História. Agora vamos para a página 97, tá? Página 97, onde nós vamos falar um pouquinho da convivência na escola, de algumas regrinhas. Convivência na escola. Na escola, convivemos com muitas pessoas. Todas elas são muito importantes. Porém, é preciso zelar pelo ambiente escolar e saber respeitar uns aos outros para se ter uma boa convivência. Observa as imagens. Então, aqui nós temos uma criança, né, várias crianças que estão com o dedinho para cima, tá? Então, erguer o seu braço, por quê? Porque querem falar alguma coisa. Então, tem que esperar a vez de falar, tá? Aqui nós temos uma outra criança que está jogando lixo no cesto de lixo. Veja algumas regras de convivência. Respeitar todas as pessoas, colocar lixo no lugar apropriado, manter a escola limpa, cuidar do material escolar, cumprimentar todas as pessoas,
Aqui nós temos a imagem também, né, de uma criança jogando lixo no cesto de lixo. É fundamental que as crianças reconheçam a importância de normas de convivência no espaço escolar. As regras de convivência são necessárias para manter a ordem e o respeito entre todos. Para eu ter uma boa convivência na escola, eu tenho que zelar daquele ambiente escolar, tá? E respeitar o próximo, respeitar os funcionários e respeitar também o quê? O espaço do meu colega, tá bom? Então, nós vimos aí que para poder falar, igual durante a aula, se você quer fazer algum tipo de pergunta, tá? Você tem que fazer o quê? Levantar a mão, tá? Então, se todo mundo falar ao mesmo tempo, a professora não vai conseguir ouvir, não vai conseguir te responder ali, tá? Então, sempre que você for falar, você tem que levantar a mão para poder fazer alguma pergunta, principalmente em locais aonde tem o quê? Muita gente, tá? Aglomeração aí de pessoas, tá? Então, quer falar alguma coisa? Levante a mão, certinho? Depois nós vimos na imagem aí a criança o quê? Jogando lixo no cesto de lixo. Então, infelizmente, é algo assim triste que a gente vê, né? Então, às vezes, assim, na hora de ir embora, a gente olha lá na sala de aula, muito papel, às vezes papel no chão, aparas de lápis no chão, tá? Às vezes o lanche também, né, derrama, né? Acaba ali derramando no chão, deixando algum saquinho, alguma coisa ali. Então, temos que tomar muito cuidado com isso, tá bom? Então, assim, papel, lixo, tá? Resto de alguma comida, alguma coisa, vamos jogar no lixo, no lixo. Então, a gente também tem que o quê? Tem que cuidar do ambiente escolar, da sala de aula, tá bom? Então, o cesto de lixo é para isso, tá? Nós vimos também outras regrinhas aí no livro falando, né, da convivência que devemos ter na nossa sala de aula ali dentro da nossa escola, tá? Então, nós temos aqui, tá, algumas regras de convivência na escola. Então, para você ter uma boa convivência com o próximo dentro do ambiente escolar, você deve seguir algumas regras. Igual aqui, ó. Cuide e respeite todos os espaços da escola. Então, qualquer espaço dentro do ambiente escolar, eu devo cuidar e respeitar, tá bom? Então, se tem alguma plantinha, eu não vou destruir aquela plantinha, tá? Eu não vou ficar pegando as folhas, arrancando as folhas ali das árvores e jogar no chão. Então, eu tenho que cuidar também da natureza, né? Do ambiente ali, do espaço ali do lado de fora da minha sala. Eu tenho aqui, ó, prestar atenção na orientação da professora. Então, quando a professora estiver explicando, às vezes, por mais chato que a professora tá falando, né? Por mais chato que seja, tem que ouvir. É necessário ouvir, tá bom? Ouvir, prestar atenção para poder fazer a tarefa. Se eu não presto atenção, depois eu vou ter bastante dúvidas, tá? Às vezes uma dúvida que se eu tivesse prestado atenção, eu nem teria aquela dúvida e acabo tendo por não prestar atenção na professora. Então, às vezes é chato, às vezes a professora fala demais, tá? Mas é necessário ouvir a orientação da professora. Nós temos aqui, ó, espere a sua vez de falar. Então, é o que a gente leu lá no livro, né? Então, tem que esperar a sua vez de falar. Então, quer falar alguma coisa, tá? No momento ali da aula, levante a mão e pergunte para a professora, tá bom? Quer falar alguma coisa para o colega? Levanta a mão e pergunta ao professor. Posso ir até o meu colega, né? Falar isso, né? E tal. Então, assim, sempre perguntar para a professora, né? Sempre esperar a sua vez para falar, tá bom? E tem hora de conversar, tem hora que pode conversar também. Dentro da sala de aula também tem um momento que pode trocar ideias, que pode conversar, tá?
andar devagar e em fila, tá? Então, a questão da fila, né, é uma coisa que a gente trouxe lá do tradicional da gente, da escola de antigamente, que é tudo em fila, e é algo que dá certo nos dias de hoje. Então, às vezes, tem coisas legais que aconteceram no passado que a gente pode trazer para os dias de hoje. Então, andar devagar, não empurrar o colega na fila, tá? E para tudo hoje tem que ter fila, né? Então, a fila, ela não acabou. Então, se você vai no supermercado, você tem que fazer a fila para passar no caixa. Se você vai na padaria, tem a fila, né? Se você vai no banco, tem uma fila, tá? Então, hoje em dia, qualquer espaço, hospital, você tem que esperar a sua vez, tem que tá? Então, a fila, gente, ela é essencial. Então, assim, é uma coisa tradicional, né, de antigamente, mas é algo que a gente não pode tirar, porque é uma coisa que dá certo, tá? Então, andar devagar, eu tenho que andar devagar. Eu não vou empurrar meu colega, eu não vou passar por cima do meu colega, tá? Então, andar devagar e em fila. Estude em silêncio, tá? Então, se eu quero fazer uma leitura, eu tenho que estar num lugar silencioso. Se eu quero fazer uma continha, responder uma tarefa, eu tenho que estar num lugar silencioso. Tem gente que consegue fazer tarefa no lugar que às vezes a pessoa está ali conversando, que tem algum certo barulho, que não esteja incomodando. Tem gente que já é necessário o silêncio, tá? Então, isso daqui é algo particular e individual. Mas, quando se vai fazer uma leitura, principalmente quando você vai na biblioteca para ler um livro, exige-se o silêncio, tá? Lixo apenas no lixo. Então, jogar lixo só no lixo, tá? Então, nós temos hoje cestos de lixo espalhados aí. Todo lugar que a gente vá tem cestos de lixo, não só dentro do espaço escolar, mas qualquer ambiente que você vá. Então, lixo, jogar no lixo. Cuide do seu material. Então, nós devemos zelar do nosso material. Seja o nosso material pessoal, como cadernos, livros, ou seja também o material lá da escola, né? A mesinha que você senta, a cadeira que você senta, tá bom? Então, não ficar rabiscando a cadeira, né? A mesa, tá? Deixar o material cair no chão, pegar, tá bom? Não rasgar, não sujar. Aqui nós temos, cuide dos materiais da escola. Então, cuidar de todo o material da escola, tá? Então, é você colaborar ali com no parquinho mesmo, tem os brinquedos no parquinho. Então, eu vou cuidar do meu parquinho. Então, eu não vou estragar, eu não vou quebrar, tá? Colaborar com os colegas, ajudar meus colegas na hora que precisa. Então, tá com uma dificuldade numa tarefa, eu posso ajudar? Vou lá, ajudo o meu colega, tá? O meu colega hoje não trouxe o lanche, tá? Esqueceu o lanche, eu posso dividir meu lanche com o colega? Pode dividir o lanche com o colega, tá bom? Então, assim, sempre ajudar o colega. Ouça com atenção. Eu tenho que ouvir com atenção o que o outro diz, para que não seja mal interpretado, porque às vezes a pessoa fala uma coisa, eu não presto atenção e acabo interpretando outra coisa, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes o colega nem falou sobre Beltrano e às vezes o outro, tá lá, tá falando, e sendo que não é verdade. Então, muito cuidado com o que você fala e muito cuidado com o que você escuta. Então, nós temos que prestar bastante atenção no que ouvimos, tá? Fale baixo, respeite os colegas. Então, devemos falar baixo, tom baixo, tá? Com o colega. Não precisa gritar, não precisa ser mal educado com o colega, tá? Mesmo às vezes o colega passa raiva, às vezes o colega te chateou com alguma coisa. Respira fundo, tá bom? Conta de 1 a 3, tá? Mas responda educadamente, tá? É legal utilizar palavras mágicas. Por favor, obrigado, desculpe e com licença. Então, isso daqui a gente já vem ensinando desde pequeno, né? É algo que a gente traz do nosso lar, né? Da casa, né? Isso aqui vem de berço, essas palavras mágicas. Então, por favor,
É algo que você tem que dizer sempre que você quer alguma coisa, que você quer pedir alguma coisa. Obrigado, agradecer sempre também, tá? Desculpe, fez algo errado? Não custa nada você pedir desculpa e com licença. Então tem gente que sai empurrando o outro, né? Não, vamos pedir licença, gente. São palavrinhas que não custa nada você dizer e são palavras educadas. Aqui em cima tá falando respeite o colega, nós já falamos sobre isso, né? A questão do respeito ao colega. Então aqui nós temos o quê? Várias orientações informando para você ter uma boa convivência no ambiente escolar, tá? Então siga essas regras de convivência para você manter, né, um bom respeito ali entre o seu próximo. Vamos para as atividades? As atividades da página 98, vocês irão responder aí e na próxima aula a gente faz a correção, tá bom? Então, página 98 para casa, certinho? Bom, história, para hoje é só história. Agora vamos para matemática. Pega o livro de matemática então.